onde celebramos a tua morte e ressurreição. O Senhor tem sido para nós mais real do que o ar que respiramos. Por isso, como foi falado nessa manhã, nós não queremos tomar a ti mecanicamente. Ao ouvir a tua palavra, Senhor, unja os nossos ouvidos, para ouvirmos a tua voz falando conosco. Também unja os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver a ti. Unja o nosso nariz espiritual, para que possamos aspirar o teu bom perfume. Senhor, também unja as nossas mãos, porque queremos tocar em ti. Como aquela mulher há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, tinha gastado todos os seus haveres, mas ela tocou em ti, Senhor. Nós queremos tocar em ti dessa maneira. Tu estás presente aqui, Senhor. Se alguém ainda não percebeu isso, abra os olhos de cada um de nós nessa manhã. Nos dê total reverência diante da tua presença, mas também nos dê a liberdade do Espírito. Senhor, não estamos aqui na liberdade da carne, mas na liberdade do Espírito. Porque onde está o teu Espírito, aqui há liberdade. Por isso, muito obrigado pela tua presença, pela tua rica graça. Ministra essa graça em realidade a cada um de nós aqui presentes. É no teu nome que pedimos isso. Amém. 2 Coríntios 3:8, nós podemos ler juntos, irmãos? 2 Coríntios 3, versículo 8. Vamos ler junto? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Mais uma vez. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Os irmãos conhecem o hino 1 do Inário, ele diz: glória ao autor do plano, o Pai. Glória ao que o executou, o Filho. Nós celebramos aqui a obra do Filho. Mas glória àquele que o transmite, o Espírito Santo. Ele nos transmite realidades espirituais. Por isso o ministério do Espírito Santo, ele tem glória, porque ele não apenas fala sobre algo, mas ele transmite uma realidade para aqueles que estão no Espírito. Aleluia, porque nessa manhã nós estamos no Espírito. Amém. Então podemos experimentar a glória do Senhor. Meus irmãos, você tem experimentado a glória do Senhor? É, Rosângela? Graças ao Senhor. E essa glória ela nos constrange, porque como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu queria compartilhar com os irmãos. Paulo ele fala aqui no versículo 7, ele diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Na antiga aliança, Moisés, ele ia diante do Pai, contemplava Deus, recebia diante de Deus algumas ordenanças, gravava pelo dedo de Deus, como diz lá em Êxodo, em tábuas de pedra a lei de Deus. E quando Moisés ele ia diante do povo, a face dele brilhava em glória. E o povo devia ficar assim: é a glória de Deus. Mas essa glória ela desvanecia, né, não? E aí Moisés punha o véu sobre a face, porque a glória está relacionada à vida, à autoridade, à presença do Senhor. Então, como falar a palavra de Deus se nós não estivermos com o rosto em glória? Nas semanas passadas nós falamos do versículo 17 que diz: porque não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Aí Paulo ele diz: antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, ainda que você ouça uma belíssima mensagem, com muito conhecimento, qual é a fonte? E mais, e quando nós falamos da parte de Deus em Cristo com sinceridade. A glória do ministério do Espírito é que hoje nós podemos ministrar na presença de Deus.
Nós podemos também entrar na presença de Deus. Mas eu queria falar especificamente de Moisés, porque na antiga aliança era só Moisés que ia à presença de Deus. O povo contemplava a glória por meio da face de Moisés. Mas aleluia pela nova aliança. O véu ele foi rasgado. E hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Podemos ter um encontro com Deus face a face. Na antiga aliança não era assim. Por isso, graças ao Senhor pelo ministério do Espírito. Amém. Mas além disso, irmãos, então primeiro comparativo. Na antiga aliança era só Moisés. Agora, todos nós com o rosto desvendado. Mas tem um outro item que é muito importante. Nós até compartilhamos isso no labor, no sábado, no labor da palavra. Moisés, quando ele ia até a presença de Deus, a glória vinha sobre ele, mas ela se desvanecia. À medida que o tempo ia passando, ela ia se desvanecendo. O versículo 10 diz assim, o 11, melhor. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O Raul falou para nós, né? Moisés e Deus estava fora de Moisés, então ele tinha que ir até Deus para ter um encontro com ele. Mas irmãos, o Espírito hoje ele está em nós. Amém. Em nós. Então nós só saímos da presença de Deus se nós quisermos. Moisés não tinha horário, local, encontro. Mas na nova aliança a presença de Deus ela é constante, permanente. Essa glória, ela não se desvanece, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Amém. Agora, irmãos, na nossa experiência, é fato que muitas vezes nós andamos no nosso dia e acabamos nos esquecendo dessa verdade tão bendita, tão preciosa, que o Espírito de Deus mora em nós. Então, vez ou outra, nós não temos muita glória, porque nós estamos vivendo, andando na terra e com os olhos na terra. Por isso que fala dos véus aqui. Depois Paulo vai falar sobre isso. Quantos véus nós colocamos? Ou seja, o Espírito está dentro de nós. Nós nos voltamos para o nosso homem interior. Mas quando nós nos voltamos, tem um véu da concupiscência da carne, o véu da concupiscência dos olhos, o véu do mamon, do dinheiro, o véu do pecado. Olha aí. O véu da soberba da vida. E você sabe, e eu também, os muitos outros véus, Deus está aqui. Mas 1, 2, 3, 4. Por isso, irmãos, nós precisamos diariamente nos voltar ao Senhor para que Ele possa remover os véus. Amém. É uma oração. Senhor, remove o véu. Amém. Senhor, remova os nossos véus. Faz-nos ver a Tua luz. Quando nós nos voltamos ao Senhor, quando o coração, irmãos, o nosso coração está relacionado às nossas intenções. Quando o nosso coração tem como foco, como alvo, como aquela mulher pecadora entrou, ela não viu nada, não viu ninguém, ela só viu o Senhor e se derramou em lágrimas, lavou os pés do Senhor com os seus cabelos. Ela tinha uma só intenção. Davi também fala, né? Uma coisa é só o Senhor. Quantas? Uma. Bem-aventurados os puros de coração. Veja bem, essa água aqui, sem jogar terra nela, dá para beber? Não dá, porque está suja, está impura. Mas se jogar café, café é gostoso. Dá para beber, mas não está puro. Veja, irmãos, nosso coração às vezes tem coisas que não são sujas, são lícitas. Nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida boa, nada disso é pecado. Mas essas coisas, elas tornam a água maculada com café, ou com chá, ou com qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os puros. O que quer dizer? Só tem um alvo, Deus. E a Bíblia diz, eles verão a Deus. Agora faça uma reflexão, Senhor, o que está no meu coração. Peça ao Senhor que
brilhe a luz dele nessa manhã. Quais são os véus? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele convence. Então peça ao Senhor: Senhor, e mostre quais são esses véus. Pode ser o meu filho, pode ser a minha esposa, meu marido, minha família, pode ser o meu trabalho, pode ser o sucesso, pode ser status, pode ser o dinheiro, o pecado. Ó Senhor, revela esses véus. Mas eu queria ler com os irmãos, além disso, o versículo 10 diz assim, versículo 9, perdão. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, irmãos, Moisés ele vinha diante do povo, aí a glória de Deus brilhava sobre o povo. Só que o povo era condenado, porque via o padrão excelente de Deus e não conseguia atingir. Mas nós vimos aqui que o ministério do Espírito não é o ministério da condenação, ele é o ministério da justiça. Porque o Espírito Santo, ele aplica a obra de Cristo sobre nós. Aleluia! Amém! Então, irmãos, quando nós vamos até o Pai, nós temos uma certeza: estamos revestidos da justiça de Cristo. Embora o Espírito Santo ele nos convence do pecado, mas ele também nos convence da justiça. Veja, Senhor, eu sou apenas uma mulher pecadora, indigna de ungir-te, mas te amo, Jesus. Amém. Porque, irmãos, ele pagou o meu e o seu pecado. Eu e você somos justos diante de Deus, mas houve um preço. Lá em Isaías 55 diz assim: todos vós os que têm de sede, vinde às águas, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Por que é sem dinheiro e sem preço? Porque não é um esforço meu, mas teve um preço e foi caro, irmão. O Senhor suou gotas de sangue, como a gente cantou: ó Salvador, bendito és. Quem morre pelo amigo seu? Quem tem tamanho amor? Jesus por inimigos. Então houve um preço. E por que o ministério do Espírito Santo ele é glorioso? Porque ele aplica isso para nós de uma maneira gloriosa. Amém. Essa reunião é um testemunho de que o ministério do Espírito Santo tem uma glória sobre excelente. Eu queria chamar a atenção para os irmãos que no ministério da Antiga Aliança nós falamos que era só Moisés. Hoje, todos nós. No ministério da Antiga Aliança, Moisés tinha hora e data e momento, e depois a glória se desvanecia. Eu compartilhei com os irmãos até no labor no sábado. É como se o Espírito Santo estivesse falando: nós estamos aqui, mas ele quer nos levar para cá. Porque ainda nós, irmãos, e eu estou falando da minha experiência, ainda durante o dia essa glória às vezes vai se desvanecendo. Vem situações e vai se desvanecendo, mas o que o Espírito quer é que nós andemos na presença do Senhor. Amém. Abraão foi alguém que aprendeu na sua caminhada e jornada de fé a andar com Deus. E ele foi de fé em fé, de glória em glória, estágio após estágio. E Abraão, quando ele já tinha caminhado um certo momento com o Senhor, ele quis dar uma ajuda por meio da carne para o Senhor. E aí o Senhor ficou 13 anos sem aparecer para Abraão. E depois o Senhor apareceu para ele e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Irmãos, todos os nossos problemas se resolvem em andar com o Senhor. Andai do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais. A Eliana leu para a gente, se eu não me engano, há 2 sábados atrás, e até o nosso espírito, muitas vezes, ele pode se macular, lá em 2 Coríntios, e isso é verdade. Porque a consciência, o coração, ele tem a alma, mente, vontade e emoção, mais a consciência, que é uma faculdade do Espírito. Então, se nós maculamos a nossa consciência, irmãos, nós não conseguimos andar com Deus.
Por isso que Paulo, no capítulo 2, ele fala muito sobre a consciência. Ele fala, inclusive, no versículo 13: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. O que isso quer dizer, irmãos? Como nós vamos andar com Deus se a nossa consciência já nos mostrou algumas coisas, mas nós não confessamos diante de Deus? Veja, irmãos, o ministério do Espírito não é de condenação, ele é de justiça. Então, quando nossa consciência nos mostra algo, o Senhor não está querendo nos condenar, Ele está querendo nos justificar. Como? Pelo sangue de Jesus. Amém. Irmãos, na antiga aliança, por mais que se apresentasse um cordeiro, era como se estivesse jogando a poeira para debaixo do tapete. Não tinha resolução. Mas na nova aliança, nós temos lá em Hebreus que o sacrifício de Cristo, ele remove pecados. Então, graças ao Senhor, irmãos, por esse ministério da nova aliança. Amém. É o ministério do Espírito. Amém. Esse ministério da nova aliança, ele também fala, vamos ler em Apocalipse 22, está escutando o Michele nesses dias, por casa? Ele fala sobre algumas realidades do Espírito. Apocalipse 22. Diz assim: então me mostrou, versículo 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu queria fazer uma pausa aqui. O rio da água da vida, ele fala a respeito, água é para o quê? Para nós bebermos, ou para nós nos lavarmos. Mas vamos aplicar. Jesus, ele diz: eu sou fonte de águas vivas, quem de mim se alimenta por mim viverá. Ele também fala que todo aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, Cristo é para nós bebermos. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que nós nos tornamos participantes do ministério do Espírito e nós bebemos desse Espírito. Só que veja bem, 2 Coríntios 3, a gente estava lá, no versículo 14, fala assim: mas os sentidos deles se embotaram. Beber e comer está ligado ao paladar. Por que os sentidos deles se embotaram? Véu. Lê a Escritura, mas tem véu. Porque eles liam Moisés, mas tem véu. Aí aqui em Apocalipse 22 fala do rio da água da vida. No versículo ainda no versículo 17 ainda diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, imagine, irmãos, você quer beber dessa água? Amém. Essa água da vida. Amém. Você quer comer desse fruto? Amém. Esse fruto é doce ao paladar. Você quer a folha dessa árvore? É para curar. Às vezes tem coisas no meu e no seu coração que precisam ser curadas. Mas como nós vamos fazer isso se os meus sentidos estão embotados? A situação do povo, quando Paulo ele fala do povo de Israel, o que embotou os sentidos deles, o principal véu deles chamava-se lei. Irmãos, a lei é boa, sim ou não? Sim, a lei é boa, mas ela pode ser um véu para mim e para você. Ela pode embotar o meu e o seu entendimento. Vocês lembram quando Paulo escreveu aos Gálatas? Quem vos fascinou? Por que vocês estão se desviando do ministério de Cristo e do Espírito? Estão indo para o ministério da condenação? Não, nós temos o Espírito. Irmãos, o ministério do Espírito, ele não apenas expõe o padrão de Deus, ele nos capacita. Amém. Eu e você conseguimos cumprir as exigências de Deus?
Não, mas aleluia, o Espírito está em nós. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, o que nos livra da lei do pecado e da morte? É a condenação? É expor o quanto eu sou bom e você é ruim? Não, irmãos, é o Espírito que nos livra. Esse Espírito ele foi dado para nós. Então, se nós temos o véu da lei, os nossos sentidos vão ficar embotados. O que é embotado? É endurecido. Por isso que fala, ora, o Senhor é o Espírito. Antes diz assim, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então nós estamos andando aqui, lei. Então, eu me acho um bom cristão, sou melhor do que vocês, inclusive. A lei é isso. Irmãos, isso vai me deixar embotado. A gente já falou de muitos outros véus, mas para nós cristãos, nós temos o véu da lei. Eu queria ler com os irmãos, olha aqui, Lucas capítulo 7, porque a gente cantou isso, creio que foi o Espírito que nos deu. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás de seus pés chorava, regava-os com suas lágrimas, que os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Irmãos, às vezes nós olhamos para algum irmão e falamos: esse irmão é um pecador. Se Jesus soubesse quem ele é, não vale nada, bom sou eu. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim, ele é filho de um pastor, e ele disse: quando eu era mais novo, nasci num lar cristão, e aí ia na igreja, às vezes, aqueles irmãos com testemunho: eu era preso, eu era bandido, né? Matei tal pessoa e converti ao Senhor, eu era uma prostituta e Deus me encontrou, eu furtava, agora não furto mais. E aí ele olhava e falava assim: puxa, uau, que testemunho, né? O Senhor teve que perdoar ele muito, talvez uns 100 litros do sangue de Cristo foi necessário para perdoar esse. Mas para mim, assim, casa de pastor, né? Talvez umas 3 gotinhas tá bom. Esse era Simão. Mas às vezes, esses somos nós, irmãos. Isso nos impede de ver o Senhor. Cristo estava na presença de Simão. Irmãos, Cristo está presente. Qual é a sua postura? Olha, o Senhor mesmo falou com ele: não me deste água para os pés. Primeiro item. Segundo, não me deste ósculo. Quando Adão, na criação do dia, ia ter comunhão com Deus, o Senhor se alegrava muito, mas um dia Adão não apareceu. Aí o Senhor perguntou: onde estás?
Sabe por quê? Aqui está falando, não me deste ósculo. Quem aqui sabe o que é ósculo? É um beijo. Irmãos, o Senhor quer um beijo seu. Ele quer o seu afeto, Ele quer o seu coração. Não lhe ungiste a cabeça com óleo. Interessante que o óleo é a figura do Espírito. Eu e você temos óleo. Quem nos deu o óleo? O Senhor mesmo. Mas agora, em gratidão, nós derramamos todo esse bálsamo, esse óleo, e ungimos a cabeça, Cristo. Mas nós ungimos também os... Olha para quem está do seu lado. Esse é o pé. Você já ungiu o irmão com o Espírito? Talvez você gosta de ungir o cabeça. E o pé? E quem te deu o Espírito para você poder abençoar o irmão? Deus. Então, irmãos, o ministério do Espírito ele é glorioso demais. Amém. Eu queria ler ainda um versículo com os irmãos, eu não tenho um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo. 1 João, capítulo 1. A gente está falando ainda sobre os sentidos. Lembrar disso, os sentidos deles se embotaram. Isso do povo por causa da lei. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, sentido, audição. O que temos visão. E o que contemplamos com as nossas mãos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Amém. Versículo 2: e a vida se manifestou e nós a temos. Irmãos, se você vem aqui na frente e não tem visto a vida, você não tem nada para falar. E nem eu. E dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, eu falo a respeito daquilo que eu tenho visto e ouvido, porque, irmãos, se nós ministrarmos letra, nós vamos matar uns aos outros, porque a letra, Paulo está falando isso, a letra quer dizer, a lei é condenação. Então, o que gera temor quando nós vimos para cá? Porque nós temos só duas opções, não foge disso. Ou nós ministramos espírito e vida, ou nós ministramos letra e mata todo mundo. Só tem duas opções, ainda que seja um conhecimento bíblico imenso, vai matar. Por isso é tão sério, por isso Paulo fala, nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Irmãos, guardem isso, ao ouvir, ouça com os ouvidos espirituais, isso vem de Deus. Ouça com os ouvidos espirituais. Se nós ouvirmos com a mente, Paulo fala para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Meus irmãos, existem doutrinas que nos impressionam muito. Eu particularmente eu amo a Bíblia e tenho que vigiar, porque senão eu vou ministrar a letra para vocês. Mas, irmãos, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade. Por isso nós trememos quando viemos para cá, porque nós sabemos a nossa responsabilidade. Não é trazer uma boa mensagem, mas aleluia, Paulo ele diz assim: nós fomos habilitados. Coloca para a gente aqui 2 Coríntios 3:5. Antes da habilitação, nós precisamos chegar a essa seguinte conclusão: isso é muito sério para todos, porque, embora eu estou falando de nós que ministramos a palavra, eu estou falando isso para todos nós, porque todos podemos profetizar. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, não é nem de falar, não é nem de fazer, é pensar, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Pausa. Quem era Paulo, irmãos? Talvez para mim, para você, seja fácil falar, eu não sou capaz de pensar alguma coisa, sabe por quê? Eu não sou nada mesmo, eu não tenho muito estudo, não sei falar muitas línguas, não tenho cidadania romana, não tenho isso não. Agora eu vou ler para vocês o currículo de Paulo. Filipenses
Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vamos ler junto aqui. Filipenses 3, 4. Nós vamos ler o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando isso. Próximo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Próximo. Mas o que para mim era lucro, era lucro na antiga aliança. Mas agora na nova aliança, pode voltar para o versículo 7. Veja, irmãos, não foi perda. Eu preciso considerar, eu preciso ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu ainda me acho alguma coisa. Irmãos, imagina como para Paulo devia ser difícil isso, porque Paulo não era qualquer pessoa. Eu e você não somos nada e subimos no barbante achando que somos alguma coisa. Mas Paulo ele poderia confiar na carne. Mas se você quer Cristo, tem uma condição: considerar tudo como perda. Próximo. Sim, deveras considera tudo como perda por causa, tem uma causa, irmãos, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Quantas coisas nós temos ainda que nós conservamos para nós mesmos? Irmãos, é sinal que a glória do Senhor precisa ainda nos iluminar muito mais. Eu ainda tenho muitas coisas que eu guardo para mim. Por isso, Senhor, remove o pecado. Porque quando nós tocamos nisso, não é só os nossos pecados que nós abominamos, não. Nós abominamos a nós mesmos, até as nossas vitórias. Por isso que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se eu e você pecamos, falhamos, erramos, esqueça, irmão. Mas se eu e você também acertamos, avançamos, temos caminhado com o Senhor, não se gabe disso também. Não se gabe disso. Esqueça o que ficou para trás. Avance para o Senhor. Paulo ele fala: não que eu já tenha obtido a perfeição. Você já é perfeito? Se Paulo não obteve, será que eu já atingi a perfeição? Então vamos lembrar, irmãos, o ministério do Espírito, ele é para a nossa justiça. Amém. Todos nós somos como essa mulher pecadora. Porque se nós tivermos a postura de Simão, nós não vamos desfrutar da presença do Senhor e nós vamos ficar embotados. Aí, o que nós vamos ministrar aqui? Morte. Mas agora vamos para 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual nos habilitou. Quem é habilitado? Só eu? 1000 vezes não. Todos nós. Para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Meus irmãos, você e eu somos ministros da letra ou ministros do Espírito? Amém! Ministros do Espírito. Amém. O que o Senhor ele quer falar conosco é: o ministério do Espírito é glorioso. Mas se eu e você nos envolvemos apenas com a letra, porque realmente o conhecimento da Bíblia não é necessário, mas eu preciso tomar essa palavra no Espírito. Amém. Eu preciso reconhecer que eu sou como aquela mulher pecadora. Eu sou indigno de ungir o Senhor. E até a unção que eu dou para Ele, foi Ele mesmo que me deu. Aleluia pelo ministério do Espírito. Amém. Queria concluir com os irmãos aqui, 2 Coríntios, no capítulo 3 ainda. Mas até hoje, versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há. Sabe o que é a liberdade quando nós nos voltamos ao Espírito? Porque aquilo que estava embotado, aquilo que estava engessado, agora eu ouço. Agora eu sinto o aroma de Cristo.
Agora eu consigo ver o Senhor. Agora eu consigo comer e beber a Cristo. João, no capítulo 6, ainda quero ler com os irmãos. João 6, versículo 51 diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o 52. Olha o Simão. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? Aleluia, pelo ministério do Espírito. Amém. O Senhor é o Espírito. Amém. Irmãos, nós podemos comer o Senhor. Ao ler a palavra, nós podemos ver a letra, ou nós podemos comer o Senhor. Amém. Se eu leio a palavra e no final eu olho e falo assim: esse irmão está tudo errado, é sinal que eu não estou comendo o Senhor, não. Mas se eu leio a palavra e falo assim: eu estou todo errado, está indo bem. Porque todo aquele que vê o Senhor, como Isaías, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios também. Nós somos tudo igual. Como é que eu vou falar alguma coisa, Senhor? Aqui no versículo 53, o Senhor ainda diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas como eu vou comer se eu estou com o sentido embolado? Por isso que eles não entendiam e ainda falavam: duro é esse discurso. Mas aleluia, que o Senhor nos deu do seu Espírito. E nós não comemos apenas em horários separados. É claro, irmãos, que nós precisamos separar um horário do Senhor. Jesus vivia o tempo todo, 100% do tempo na presença do Pai, sim ou não? Sim. Mas ele orava. Ele separava momentos para o Pai. Mas será que o Senhor quer só momentos? Não, irmãos. O ministério do Espírito Santo não é encontrar o Senhor e a glória desvanece. É constante. Talvez você ache que ter momentos com o Senhor é bom, mas você fala: eu quero a sua presença constante. Enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos estudando, enquanto nós estamos lavando louça, cuidando do filho, com a esposa, no trânsito, anda na minha presença e sempre perfeito. E aí nós temos uma prática, eu queria concluir com isso, que muitos acham que é um mantra. Senhor Jesus, a Bíblia fala: não apagueis o Espírito, orai sem cessar. Muitos versículos são enfáticos. Mas como nós vamos orar longas orações ao longo do dia fazendo outras coisas? Então nós aprendemos também as orações curtas, né? Senhor, tudo está pronto. Senhor, eu preciso de Ti. Oh, Senhor Jesus. Hoje eu aprendi uma oração com o Raul, com o Bandeira. Ele me ensinou uma oração que ele faz constantemente. Irmãos, nós precisamos andar na presença do Senhor. Amém. Sabe, eu amo a história de Enoque, eu já falei aqui outras vezes, porque Enoque andava com Deus, é a história dele. Será que Enoque sabia muitas doutrinas? Não estou falando que é errado saber, não, mas ele sabia andar com Deus. O que nós sabemos? E aí eu lembrei de um livro, talvez alguns irmãos conheçam, chama Praticando a Presença de Deus, é do irmão Lourenço. E eu queria ler um trecho desse livro com os irmãos. Ele diz assim: esse irmão ele viveu no século XVII, 1660 aproximadamente, e esse livro é um conjunto de cartas que ele trocou com uma pessoa para orientá-la como viver na presença de Deus. Ele vivia num mosteiro, vamos lembrar que ainda tinha um período católico, irmãos, então não olhemos exteriormente. Ele vivia num mosteiro e ele trabalhava na cozinha, então tinha o barulho das panelas, comida, era aquela loucura. Mas ele conta nesse livro como que ele aprendeu a andar com Deus. Aí, na página 30, esse livro é muito curtinho, até indico que os irmãos quiserem ler, são 90 e poucas páginas, dá para ler numa tarde. Na página 30 diz assim: porque o irmão Lourenço havia encontrado uma vantagem tal em andar na presença de Deus, era natural que a recomendasse a outras pessoas. Porém, o mais surpreendente era que seu exemplo era um incentivo mais forte do que qualquer argumento que ele pudesse dar. No seu semblante se via tal devoção doce e calma que afetava todos aqueles que contemplavam.
Não se poderia deixar de ver que nos momentos de maior aflição no trabalho, na cozinha, ele continuava mantendo suas ideias e inclinações celestiais. Nunca estava aflito ou ocioso, mas fazia cada coisa no seu devido tempo com uma calma e tranquilidade de espírito que não se interrompiam nunca. Dizia: para mim, o tempo de trabalho não difere do momento de oração. E no meio do barulho e alvoroço da minha cozinha, com várias pessoas pedindo coisas diferentes simultaneamente, tenho uma grande tranquilidade em Deus, como se estivesse sobre os meus joelhos na Santa Ceia. Você quer essa experiência? Amém. Ela está disponível para mim e para você. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Talvez a gente está se contentando só ir uma vez ao dia, 2 vezes. Nós precisamos disso, irmãos. Jesus orava mais do que todos nós. Mas o Senhor, Ele quer a presença do homem full time, a todo tempo. Por isso a pergunta dele é: Gabi, Webert, Juninho, Graça, OTT, onde estás? Qualquer lugar que não é a presença de Deus, irmãos, não é suficiente. Graças ao Senhor pelo ministério do Espírito. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos